Hello, my people! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Geramorfose. Observe, analise, reflita e transforme. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, vocês vão ver daqui a pouco, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo. É uma mulher que inspira mulheres, que começou a trabalhar aos 14 anos e que nunca mais parou. Paulistana, filha de sulistas, posso falar sem sombra de dúvidas que ela é uma líder nata. É uma pessoa que, com certeza, nasceu para liderar. E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Sempre trilhou o seu caminho pessoal e profissional com muita determinação, resiliência e vontade de fazer acontecer. Eu sempre falo que se você quer que alguma coisa aconteça, coloque na mão dela, que ela vai dar um jeito, ela vai desmistificar o negócio e vai rolar. Graduada em marketing, com MBA em administração, fez curso também de gastronomia por hobby. As suas ações audaciosas e sempre comprometidas lhe proporcionaram experimentar lugares que no início da sua carreira eram inimagináveis. Atualmente, ela é supervisora e cuida da parte estratégica e comercial da MOB, a mulherada conhece, né? A MOB é uma loja de moda feminina, que tem um padrão sofisticado, antenado e contemporâneo. E lógico que eu vim hoje prestigiando a MOB, lógico. E hoje a gente vai estar conversando aqui, temos a honra de conhecer e aprender um pouco mais sobre a história dessa mulher, que inspiradora e que já me inspirou e me inspira em vários momentos, né, da minha vida. E eu posso falar que ela é uma mulher que viveu e vive intensamente a metamorfose da vida. Ela, uma pessoa que saiu do seu próprio casulo e criou asas para voar muito alto e continua voando, e eu tenho certeza que ainda nem começou. Então, com vocês hoje, Lussandra Viviane. Que honra estar aqui, Gera, que prazer contar um pouquinho, reviver um pouquinho, né, da minha história e de toda a minha trajetória. Muito legal. Obrigada pelo convite. E uma trajetória de superação, né, Lu? Com muitas histórias boas, algumas não tão boas, mas que tudo isso moldou, né, essa Lussandra que eu conheço e que vocês vão ter agora a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, Lu, a gente vai começar fazendo uma viagem aí de volta, né, pro teu passado, falando um pouco aí das fases da tua vida. Me fala um pouquinho da tua infância, né, como é que foi tua infância, me fala um pouquinho da Lussandra criança. Você já nasceu aqui em São Paulo? Nasci. Né? Então, me fala um pouquinho dessa fase de quais eram os teus sonhos, o que é que te entusiasmava. Me fala um pouquinho dessa parte da tua infância. Minha infância, fui criada com 2 irmãos. Eu era filha do meio. Os meus pais casaram em Porto Alegre. Vieram para São Paulo. Meu pai, engenheiro, veio dar aula aqui. Minha mãe... enfim, assumiu ali formar uma família. A princípio eu não trabalhava e teve, né, eu e meus 2 irmãos. Tive uma vida bem bairrista, bem tranquila. Minha mãe mora até hoje na casa em que ela nos criou, então isso é uma conexão. Você nasceu naquela casa? Não, eu nasci naquele bairro, Tá. Mas não foi naquela casa. E assim, é uma vila particular de 10 casas e a maioria das casas tinham criança, então a gente teve uma infância bem, bem acolhedora, bem lúdica, né? Porque a gente brincava muito, então foi uma infância maravilhosa. Me diz uma coisa, eu sei que você é uma mulher muito disciplinada e essa é uma das suas características. E talvez, e com certeza, por conta disso é que você metamorfoseou tanto a sua vida, né? Acho que a disciplina é uma das coisas que te acompanham. Na Lussandra adolescente, já tinha um pouco dessa disciplina ou isso foi aparecendo e se sedimentando ao longo das fases da vida? Me fala um pouco dessa disciplina, que é uma característica tão importante para um líder e que você, né, já traz isso aí com você.
A minha mãe, ela criou sempre a gente com muitas regras, né, ali no dia a dia da casa, e eu acho que por eu ser a menina, no meio de dois meninos, eu fazia valer ali, né, aquele senso de organização. Eu tinha um irmão menor, né, o caçula, ele nasceu e eu já tinha ali uma certa autonomia de ajudar a cuidar, então eu participei muito não só da educação, mas dos cuidados diários, então eu acho que isso já foi trazendo um pouquinho esse lado de disciplina. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e aí você me contou uma história que eu vou querer que você conte aqui para as pessoas, que aos 14 anos você foi procurar emprego, e a pessoa não lhe aceitou por conta da idade, e você voltou para casa com emprego para sua mãe, né? Foi. Então, essa procura de emprego foi devido ao primeiro grande desafio da sua vida. Foi. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Os meus pais vieram a se separar, eu estava ali no final da infância, comecinho da adolescência, e o meu pai, na época, ele era diretor de uma empresa muito importante e o salário dele era legal, né? Então, a minha mãe, uma mulher muito poupadora, e na separação, ela já tinha, né, uma boa economia. Sim. E meu pai, por fim, quando se separou, acabou que se separou dos filhos e largou o trabalho também. Foi vislumbrar outros ares. E a minha mãe, a gente viveu de juros de poupança durante muito tempo. Na época, a poupança era muito rentável, né? Ainda dava dinheiro, né? Muito, A gente vivia bem e, né, minha mãe com 3 filhos pequenos achou por bem não trabalhar, só que aí veio a época da URV, que acabou com a inflação, mas acabou com os juros da poupança junto. Bom, minha mãe não precisou nem falar, eu entendi o que estava acontecendo. E a gente assinava jornal na época. E eu comecei a procurar anúncio na época dos classificados, né? Dos classificados. A geração nova não sabe o que é isso. Não sabe. E, por fim, encontrei alguns empregos ali pela região. E aí eu cheguei para a entrevista, o dono da empresa quase teve um mini infarto. Ele, menina, é para você o trabalho? Não dá. Eu, mas tem minha mãe. Enfim, cheguei em casa, mãe, vai lá falar com ele que eu acho que a gente conseguiu um emprego para você. Enfim, foi uma fase ali que ela ficou um tempo trabalhando lá. Ô Lu, nessa fase, você falou assim, minha mãe nem precisou falar nada, eu já entendi o que tinha acontecido. Para uma menina de 14 anos, isso é uma responsabilidade muito grande já nas costas, né? Já é uma mochila pesada que você coloca, tome, se vira, né? Sem precisar falar nada, como você falou. E a gente sabe que a relação da menina, né, da filha mulher com o pai é uma relação muito estreita, porque é o nosso herói, né, é o nosso príncipe, a gente tem aquela coisa, a gente tem aquele encantamento, né, e tem uma relação muito próxima mesmo, principalmente nessas fases iniciais, que eu acredito que você tenha tido com seu pai. Sim. Como foi isso, né, de repente, você ter um pai, pelo que a gente estava conversando, amoroso, presente, provedor, né? Mas que era uma figura importante para você, era uma figura que lhe inspirava. Como foi nesse momento, de uma hora para outra, você acordar, não ter mais esse pai em casa? E como foi isso? Foi muito difícil, Gera, muito difícil. Eu costumo dizer, né, que a dor do abandono, ela é insuperável, né? Quando a gente perde uma pessoa porque ela falece, eu acho que o luto, ele traz um conforto, né? Agora, quando você perde uma pessoa por abandono, é uma dor. E o meu pai era a figura amorosa dentro de casa. Muito mais do que sua mãe. Muito mais do que minha mãe. Minha mãe sempre foi aquela pessoa general, mais rígida. Né? A dura, né? Exatamente.
detentora das regras, né? Exatamente. E o meu pai era, na minha vida, essa figura amorosa, né? Então, assim, foi uma perda, assim, uma ruptura que doeu muito, foi muito difícil lidar com isso. E você falando isso, me lembra uma coisa, assim, que quando a gente tem filhos, a gente assume um acordo tácito, né? De criar, de amparar, de proteger e de acompanhar durante toda a vida. E quando um divórcio, ou até um óbito de pais, quando crianças são muito pequenas, é isso, né? É um abandono. É como se esse acordo fosse quebrado. Exatamente. E você sente justamente isso que você sentiu, esse abandono, né? Esse pai ou essa mãe que prometeu, mesmo que tacitamente, estar lá com você, te proteger, te cuidar, te encaminhar, de repente ele some, né? Ele tá ali num altar, tem um papel no altar da tua vida, e de repente você olha para aquilo e cadê? Não tem mais, né? Isso realmente é uma coisa que aos 14... Você tinha quantos anos quando ele... Eu tinha 11 anos. Aí até ele sumir de vez foi nessa época. Então é uma aos coisa 14. que... É uma marca, né, que ficou aí em você. Sem dúvidas. E ele era uma referência muito forte. Meu pai era uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E, assim, o abandono foi emocional, foi financeiro, né? Então, assim, a gente viveu um desamparo ali bem importante. E aí eu posso dizer que você passou privação, não em termos de alimento, diminuiu o seu padrão financeiro, mas não nesse tempo nesse papel nível, de privação, mas teve privação de amor, de afeto, né, que fazem tanta falta e causam não um estrago, mas que deixam uma coisa mal resolvida aí dentro da gente. Uma né? Cicatriz, sequelas, né? Exatamente. Uma cicatriz emocional, uma dor emocional, né? Uma ferida emocional, era isso que eu queria falar. Uma ferida emocional. E aí, Lu, você me fala que foi pedir emprego aos 14 anos, que o cara falou, não, pelo amor de Deus, voltou com sua mãe com um emprego para sua mãe. Mas quando foi que você, Lussandra, entrou nesse cenário profissional? Qual foi o seu primeiro emprego? Então, eu não parei de procurar, né? Óbvio, né? E nessa busca, um dia eu fui passear, né? Fui andar no shopping e comecei a olhar as lojas que estavam precisando. E eu lembro que eu entrei numa loja e perguntei se tinha uma ficha para eu preencher. E ela, tem um caderninho aqui, você pode pôr seu nome e seu telefone. Bem da época do caderninho, né? E aí, eu fui contratada nessa loja. Que loja era essa? Chamava Nilo Bijuterias. Tá. Não existe mais, né? Não existe mais, mas durou bastante. Aí eu fui contratada pelo meu nome. A pessoa que estava lendo o caderno chamou a atenção meu nome, Lussandra, falou, eu vou ligar para ela. E consegui. Você tinha quantos anos? 14 anos. Aí ali foi minha primeira experiência. E aí, nessa época, você já tinha aí, já trabalhava, já estudava, Sim. Né? E já dava conta, né? 14 anos de tanta responsabilidade, Sim. Né? Então, a gente... Não sei se eu posso falar isso, mas eu já falei, já vou falar. Essa geração hoje não assume dessa forma a responsabilidade. Talvez porque nós tenhamos tido que nós tivemos esse papel de ser mais responsáveis, de amadurecer mais rápido, de sair desbravando para conquistar, e a gente protege muito, né? Quer evitar que eles passem por isso. Então, a gente dá demais, a gente frustra de menos, né? Então, hoje a gente não vê tanto esse movimento, né? De responsabilidade, de trabalhar, de ser também um pouco provedora da casa, né? Porque o dinheiro provavelmente ia, né? Sim. Não ia para as baladas, né, Lulu? Não. Então, me fala um pouquinho disso, né? Qual é o maior aprendizado que isso te trouxe? Que essa fase trouxe de você tão nova, ter sido abandonada pelo pai,
já ter que procurar emprego, tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que ser criança, tinha que ser adolescente, morava numa vila de 10 casas que tinha as amizades, que tinha os paquerinhas. Como foi isso? O que é que isso te traz, assim? Quando você olha para trás, você fala, isso foi o melhor aprendizado, o que mais me fortaleceu de todo esse período. Ai, sem dúvidas nenhuma, é a segurança que você necessariamente tem que criar em você. Você tem que ter muita segurança das suas escolhas, muita segurança sobre a tua rotina, porque muda muito, né? Sim. Uma menina de 14 anos trabalhando de segunda a segunda, porque, né, escolhi aí o varejo já de pontapé inicial. Sim. Então, você renuncia aos finais de semana, né? Renuncia a muita coisa que, assim, você tem que estar muito forte muito segura da tua decisão. Então, acho que é muito isso. Você aprende muito cedo a ter um compromisso com as suas escolhas. Muito bom. Agora a gente vai mudar de fase, né? Vamos falar um pouco aí dessa trajetória profissional que entrou aí na Nilo Bijuterias. Na Nilo Bijuterias. Uhum. Podia ser Nilo Joias, né? Teria ganhado mais. Era o começo. Era o começo. Então, a gente já sabe dessa precocidade tua aí na tua estreia aí profissional. E o que a Lussandra... Eu vou insistir na mesma pergunta. O que a Lussandra, de 14 anos, guarda ainda daquele momento inicial? Olha, eu acho que esse foco, essa disciplina de assumir um compromisso e ir adiante. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas assumem um compromisso, mas olham para os lados o tempo todo, né? Eu sempre tive muito foco nas minhas escolhas, independente do que eu estava fazendo, a entrega e existir. Então, se você não tem esse foco... Gente, presta atenção no que a Lussandra falou agora. Independente, volta. Das suas escolhas, o resultado tem que vir. Tem que vir, né? Então, a entrega tem que acontecer. Tem. Né? Se foi essa a tua escolha, né? E tem que entender que a cada escolha existem várias renúncias, né? Toda vez que você diz sim para uma coisa, você diz não para outras. E foi lidar aí com várias festas de finais de semana. Eu tinha uma turma de amigos muito grandes e todo final de semana tinham muitos eventos e muitas viagens. E eu nunca pude participar de nada, pela minha escolha, e tá tudo bem. Né? É assumir isso, né? De respirar e estou aqui porque eu decidi, né? E isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, porque a gente já se conhece, eu não vou falar quanto tempo, tá? Senão vocês não sabem a nossa idade. Mas a gente se conhece, eu conheci a Lussandra quando a minha filha mais nova, que está com 18 anos, tinha acabado de nascer, tinha uma festa de casamento e eu fui na loja comprar uma roupa, né? Então, naquele corpo recém-parida, né? Que vocês sabem. Então, a gente teve, né, uma sintonia muito grande, imediata, mas uma das coisas que já me chamou a atenção ali, né, em você, essa coisa de você... Porque a gente tem uma trajetória, né, juntas, de nunca reclamar. Nunca se vitimizar das situações. E isso é uma grande característica dos líderes, né? De autorresponsabilizar-se. Então, aquilo que você falou, se eu escolhi, eu tenho que entregar. Né? Não tem choro, não tem vela, não tem ai céus, ai vida, ao azar. Ai, os amigos estão viajando, estão indo para a boate do Guaraná. E eu, né? Naquela época era assim que a gente chamava, e eu tô aqui, né? Tendo que trabalhar. Então, eu vi... num grupo de amigos que a gente tem, muitas vezes a gente viajar, muitas vezes finais de semana, e você não poder ir. Sim. Mas eu nunca vi você reclamar, falar assim, putz, estou cansada dessa vida, ai, que saco, ai, eu nunca posso estar junto, eu sempre tenho que trabalhar. Muito pelo contrário, né? Sempre trabalhava, mas sempre 100% ali. Não estava nunca ali no trabalho, mas pensando, ai, tá todo mundo ali se divertindo. Não, você estava ali, focada, né? Aquilo que você falou. Isso para mim é uma das coisas que sempre me chamou muita atenção em você. Isso que eu trouxe dos 14 anos até hoje.
Lulu, e aí passou da loja de bijuteria, aí você foi, a gente estava falando ali, você foi para as videolocadoras, Foi. e aí você estava me contando que, nessa coisa das videolocadoras, que a geração não sabe. Gente, a gente não tinha Netflix, não tinha os streams, né? A gente ia numa loja, alugava uma fita, que inicialmente era um VHS, depois passou os CDs, vocês não, a geração mais nova não vão saber, mas os mais velhos vão estar aí, né, com essa saudade aí, né, desse tempo. E aí você me fala que logo que você entrou, os clientes iam sempre lhe procurar, quando iam alugar alguma fita, e a dona da videolocadora logo pedia a tua opinião sobre os filmes, que filme era bom, que filme comprava, né? Virei a compradora da videolocadora. Nesse momento, você já tinha consciência da sua liderança? Que você era uma líder nata? Eu já tinha consciência que, de alguma maneira, eu inspirava as pessoas ou passava uma credibilidade. Mas isso era consciente? Em alguns momentos, sim. Pela demanda, né? É aquela coisa de você tá ali trabalhando e a pessoa chegar e ir até você, te perguntar uma coisa, né? Que filme eu assisto esse final de semana, por exemplo, né? Então, assim, a tua opinião era importante, né? Então, isso já foi me dando, assim, para mim já foi uma resposta muito positiva de que eu estava no caminho certo, de que o que eu fazia estava sendo bem feito. E me diz uma coisa, aí depois disso, você foi, depois da videolocadora, você foi para uma loja de surf, foi isso? Não. Não, volta. Porque a gente já conversei agora, mas já esqueci. Então, quando eu fui para esse shopping, e o último andar desse shopping tinha uma pista de patinação no gelo. E era o andar mais badalado do shopping. Nossa, eu quero trabalhar nesse andar. Esse andar é badalado, é animado. Eu quero estar na animação. E aí, foi quando tinha uma videolocadora bem frente à pista de patinação. E eu saí da loja de acessórios e bijuterias e fui para a videolocadora. Só que lá nessa vila que a minha mãe mora, né? A esquina era uma videolocadora. E quando a dona, que era a vizinha era a videolocadora, a casa da dona e a casa da nossa casa, né? A casa da minha mãe atualmente. Ela, não, você tá trabalhando numa videolocadora, você vem trabalhar comigo. E aí, saí do shopping, fui trabalhar ali na esquina, que foi onde eu fiquei um tempo um pouco maior, foi quando eu comecei a ter esse reconhecimento e comecei a me envolver na parte de compras dos filmes. E quando você começou ali, você começa a se apropriar da sua liderança, da sua capacidade de liderar. Exatamente. Ali eu comecei a me ver como um indivíduo. Comecei a ver as diferenças, né? O quanto a tua performance define o contexto das coisas. Sim. E aí, nessa época, algumas amigas minhas já tinham começado a trabalhar. E eu tinha uma amiga que trabalhava no Shopping Morumbi. E aí, teve uma ocasião em que eu fui até a loja dela. E aí, conversando lá, a gerente da loja, não, você tem que vir trabalhar aqui, você tem que vir trabalhar aqui. Era uma loja de? Aí, era uma loja de marca já, né? Aí, chamava Best Friends. Era uma marca de moda feminina, uma marca bem reconhecida. E, né, Shopping Morumbi, eu me vislumbrei, né? Ali. Eu falei, nossa, aqui né? Aqui é meu lugar, né? Ai, gostei. Enfim, voltei para casa, minha mãe quase infartou, né? Porque era longe, né? Eu tinha que pegar um ônibus expresso de viagem para ir. E fui desbravar. Fui para lá e eu lembro que uma das minhas clientes mais importantes ali foi a filha do Silvio Santos. Ah, uau! Então, para mim era o máximo estar ali, eu gostava muito. E comecei a trabalhar muito bem na loja e logo já acabei indo assumir a parte da manhã na loja como subgerente na época. E foi onde eu comecei. Você tinha quantos anos, Lu?
Eu tinha 16 para 17 anos. Precoce, né? É. E foi ali começou um pouco esse lado de trabalhar a liderança um pouco mais diretamente, né? E como você saiu? Como foi essa transição? Como você caiu na Mob? De best friend, o que é que aconteceu depois para você... Mob. Best Friends faliu, entrou em concordata e eu acabei perdendo meu emprego com um oficial de justiça que chegou e lacrou a loja. Putz. E aí, eu ainda estava no colégio, estava terminando o ensino médio, comentei com colegas ali que tinha perdido o emprego. Aí um deles comentou, ó, trabalho lá no Shopping Plaza Sul, numa loja de surf. Um pouquinho mais perto para você, né? Um pouco mais perto, exatamente. E falou, vamos lá comigo, eu te apresento para gerente. Bom, fui lá, encontrei ele no ponto de ônibus na época e fomos para o shopping. A gerente conversou comigo e, por fim, eu comecei a trabalhar no mesmo dia. Voltei para casa, já fiquei lá. Já tive o primeiro dia de trabalho nessa ocasião. E lá eu fiquei. Era uma loja... Eu saí de uma loja já entendendo que era uma marca e acabei caindo numa loja um pouco mais popular, mas até pelo imediatismo, e eu sempre fui essa pessoa muito imediata, muito com as coisas muito urgente. Eu comecei a trabalhar lá, mas não me via ali, não me via. E aí, logo... Também já estava ali num cargo de responsabilidade, era subgerente da loja, abri a loja. E um sábado, abri a loja, dei uma geral e fui levar o pano nas docas, né? Para lavar, tirar a água do balde e vi a Mob, que chamava na época Mobetá. Mobetá. É no mesmo lugar onde é a Mob hoje do Plaza Sul? Não. Era um outro ponto. Tá. E aí eu vi que tinha aquela plaquinha precisando, eu olhei e falei, nossa, essa loja é legal. E vi que tinha uma menina dentro da loja. Aí bati na porta, deixei o balde do lado de fora, fui lá, falei, você tem uma ficha? Bati um papo com ela, falei que eu trabalhava no shopping. Bom, tive tanta sorte que naquele dia a supervisora da época visitou aquela loja e a menina que tinha me atendido era a gerente. Já tinha gostado de você? E ela tinha gostado, falou, olha, gostei muito dela. Essa supervisora foi até essa loja de surf e eu atendi ela. Ela não se identificou? Não, de jeito nenhum. E aí voltou e falou para a gerente, pode contratá-la. E no final do dia eu vi que aquela menina que eu tinha preenchido a ficha estava na porta da loja me acenando. Aí, bom, contratada. Falei, eu vou. Ela faz um teste. Se você for bem, você vai ser efetivada. Eu, meu Deus, eu vou. E aí começou a minha trajetória na Mob. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 para 18. Você já era casada? Não, eu namorava. Tá, não tinha a Júlia ainda. Não tinha a Júlia ainda. E aí a gente... com certeza aí na Mob, que era a Mobetá, começa a despertar mais forte essa liderança. Sim. Né? E aí, como foi essa trajetória inicial na Mob? Olha, a Mob já era uma empresa bem estruturada, bem organizada. E eu lembro que na época que eu entrei, que eu conheci os sócios proprietários, eram 2 engenheiros, então isso já foi uma coisa assim de memória afetiva, né? Meu pai era engenheiro e eu olhei para eles eram tão inteligentes, tão disciplinados, tão engajados na marca, que eu falei, essa empresa vai longe. Era já era o Marcelo e o Ângelo? Isso. Tá. Falei, essa empresa vai longe e é aqui que eu vou jogar a âncora. E é onde estou até hoje. E aí, as coisas foram acontecendo e de vendedora, você se tornou gerente. Sim. Né? E onde você ficou quantos anos? 23 anos? 25 anos. De gerente. Uhum. Só que, nesse momento, vem
um segundo desafio, grande desafio na Foi, sua vida. foi. Né? A Júlia recém-nascida, Sim. você assumindo a gerência de uma grande empresa. Fala pra gente um pouquinho disso. Foi. Eu estava na transição e no final da minha gestação a gente já tinha algumas conversas sobre eu assumir a gerência de alguma das unidades. Já tinha tido algumas oportunidades, mas pela logística não ia ser produtivo, então eu preferi aguardar. Mas você já assumiu a Arapanés como gerente? Já. Tá. Eu rodei algumas lojas ainda como vendedora, como vendedora VR. responsável, Tá. subgerente na época. Mas aí veio a minha gestação e durante a minha licença à maternidade já vieram algumas propostas para eu já voltar como gerente. Só que nesse início aí, logo que eu tive a minha filha, a Júlia, eu perdi meu irmão. O meu irmão mais velho, né, ele faleceu e assim, foi um momento muito delicado para a família, principalmente para minha mãe. Sim. Meu irmão estava com 18 para 19 anos, então foi ali um luto bem difícil. Foi ali um misto de emoções que precisei, assim, de bastante autocontrole para digerir, né? Lussandra mãe, né? De primeira viagem ali. Mãe fresca. Né? Exatamente. Lidar com a minha mãe, né? Porque a dor dela ali nesse momento era... Né? A minha dor era muito pequena perto da dor dela, né? E a minha carreira, né? Porque agora, mais do que nunca, eu me via na necessidade de ter uma carreira consistente, de conseguir trazer como que eu posso falar, assim, uma segurança mesmo, né? Financeira e... Qual o maior desafio e o maior ensinamento que o falecimento do seu irmão trouxe para a tua vida? Naquele momento ali de tanta mudança, né? Mãe, migrando de uma posição de vendedora para uma posição de liderança mesmo, efetivamente ser uma líder. O que é que, quando você olha para trás, o que é que aquele desafio te trouxe de ensinamento? Olha, eu sempre olhei todos os percalços da vida com aquela necessidade de se revigorar, de ser forte. É o que eu tenho que fazer, né? E naquele momento eu sabia que eu tinha que ser mãe da Júlia, eu sabia que eu tinha que ser uma excelente profissional, porque eu não podia dar errado. Sim. E eu tinha que amparar muito a minha mãe, né? A minha mãe era o que, no meio de tudo isso, acredite, que era o que mais me preocupava. Porque eu olhava e falava, meu Deus, como é que a gente vai superar isso juntos, né? E aí foi todo mundo para terapia, né? Minha mãe foi para terapia, eu fui para terapia, meu irmão mais novo. Enfim, a gente vai atrás de ferramentas para lidar com tudo isso. E o meu grande desafio profissional nessa época foi porque eu ainda não tinha carro e eu assumi a gerência de uma loja que era muito longe para mim, que era a loja da Arapanés, em Moema. E às vezes eu demorava... mora no ABC, gente. Eu acho que a gente não falou, né? Mora em São Bernardo. E às vezes eu demorava, na época sem carro, 4 horas para chegar em casa. E aí eu tinha que dormir e no dia seguinte já tinha que sair de casa para trabalhar. E tinha a Júlia para dar conta. E tinha a Júlia para dar conta. E na época eu tinha colocado uma babá para a Júlia, mas a minha mãe, que era gerente de loja na época, pediu demissão do trabalho e me ajudou com a Júlia. Então, eu tive aí um apoio muito grande, uma rede de apoio que me ajudou bastante. Sem a minha mãe, eu não teria conseguido focar na minha carreira. Ela me ajudou bastante. Você acredita que as escolhas certas, né? Porque
porque vão dar certo, né? Que ela escolha certa é porque deu certo em algum momento. Interfere aí diretamente no resultado do teu sucesso profissional? Eu não sei se é isso que interfere ou se eu tive muita sorte, porque na época eu assumi a gerência dessa loja para ganhar menos, porque a loja tinha um faturamento bem tímido. E assim, ninguém me apoiou na época. Todo mundo achou uma loucura. Eu com a minha filha pequena, ir para um trabalho, né, assumir uma responsabilidade num lugar mais longe para ganhar menos. E o tempo foi passando e eu entreguei a gerência daquela loja sendo a gerente melhor remunerada na empresa. Essa loja foi um acontecimento. Eu tive muita sorte. Será que foi só sorte? Depende da definição, né, de sorte. A boa sorte, né? Eu falo que a boa sorte, ela encontra a gente trabalhando, né? Ela encontra a gente no meio do caminho. Não é dormindo, nem em casa, nem sentada. Nem olhando pro teto branco. De teto jeito branco, nenhum. Né? Então, ela encontra a gente fazendo, né? E aí são as oportunidades que vêm e que a gente pega e que a gente transforma, né? Com o nosso talento, com o nosso melhor, colocando ali os nossos sonhos, as nossas ambições, perspectivas de vida, e a gente consegue moldar aquilo tudo como um artista mesmo, um barro, né? E dar forma para o que a gente quer, para o que a gente vislumbrou e para o que nos faz, né? Nos faz feliz. E hoje, depois de quanto tempo de gerência? 25 anos de gerência. Aí você assume a função de supervisora de 24 lojas. Né? E tem um papel aí, como a gente falou, né? Que você me falou, da questão de estratégia comercial. E aí, como gerente, uma líder mesmo, né? Já no seu papel de líder, já vestiu, né? Sim. A roupa de eu líder. Já estava no automático, né? E aí vem como supervisora e você muda, né? É uma loja, uma empresa, agora não mais uma loja, uma empresa que você conhece muito, que você já está há mais de 20 anos, que você conhece ali as engrenagens, que você viu muitas mudanças acontecerem, muitas coisas acontecerem, e que aí você passa para ocupar um outro cargo nessa empresa. E me ocorreu uma coisa aqui para a gente falar um pouco, porque assim, a gente tem a questão do líder. Será que esse líder nasce pronto, né? É um líder nato? Ou será que a gente desenvolve a liderança? A gente vê na Lussandra uma líder nata, uma pessoa que nasceu líder. Não vou dizer que nasceu para ser líder, nasceu para ser várias coisas, mas também nasceu como líder, e ela poderia ter sido líder em vários outros segmentos da vida, mas foi aí no varejo. E que foi moldando, e que foi mudando comportamentalmente, tecnicamente até, nas várias formas de exercer essa liderança. E aí a gente vê a teoria dos traços, que fala que o líder nasce pronto. Né? É aquela teoria que fala que as características de personalidade das pessoas seriam fortalecedoras para desempenhar determinada função. No caso que a gente está falando aqui é a liderança. Então, um líder, ele nasce com algumas características que vão fazê-lo ser líder. Né? E aí, essa teoria dos traços fala que não se pode desenvolver líderes. Né? Eu trabalho muito com desenvolvimento pessoal e fala que não tem como. A pessoa ou é líder ou não é. Só que essa foi uma teoria muito forte na década de 40 e que depois foi perdendo força justamente porque a gente começa a ver que o líder não é o mesmo, né? O líder não é o mesmo. A Lussandra líder como gerente, agora como supervisora, ela não é a mesma nas determinadas situações. Tem situação que ela se comporta de um jeito, tem situações que ela é outra líder, né? A gente começa a ver que esses comportamentos, essas questões comportamentais são o que diferem os líderes eficazes dos líderes não eficazes. Né? E que a gente consegue, sim,
tecnicamente e comportamentalmente moldar aquelas pessoas que já não nascem, que já não é nem nascer, que não tem aquela inclinação para a liderança. Que aí vem a teoria, né, dos comportamentos, né, do comportamento que fala que a gente precisa enfatizar, melhorar, lapidar, técnica e comportamentalmente essas pessoas que exercem uma liderança. E aí eu pergunto para você, porque você, como gerente, você teve várias VRs, né? Vendedoras que você trouxe para a VR. E hoje, provavelmente, como supervisora, você tem vendedoras que você traz para a gerência, você tem pessoas que você contrata como gerentes. E aí eu quero saber de você. O líder nasce pronto ou o líder você consegue transformar uma pessoa, trazer uma pessoa para a liderança? O que é que você vê, sinceramente, na tua prática? O que é que você viu? Na minha prática, eu te diria que eu tenho certeza que eu aprendi a ser líder me liderando. E isso eu aprendi com você também. Que o líder, ele se domina. Ele Precisa se lidera autoliderar, ele sim. primeiramente. E eu aprendi muito cedo a ser líder De si mesma. de mim mesma. Eu tive que ter uma disciplina. E eu passei, né? Eu posso dizer que eu passei a minha infância fazendo muito mais coisas que eu não gostava Sim. do que o que eu gostava. Então, eu precisava ter muito esse rigor da autoliderança. E eu acho que esse princípio De fazer forma as o que pessoas. tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito. Exatamente. Não tinha desculpa. Não tem desculpa. Não tem negociação. Não. Esse é Não um tem líder. historinha. Não. Esse é um líder de verdade. Um líder que se autolidera. E eu acredito que em qualquer fase da vida, a pessoa que assumir esse papel, ela se torna líder. Mas um líder, ele não é líder se ele não tem uma autoliderança. E falar de autoliderança é falar de autoconhecimento. Porque para se autoliderar, você precisa se autoconhecer. Sem dúvidas. A gente já trabalhou muito, né, em alguns momentos isso também, mas em algum momento, assim, lá naquele começo, intuitivamente o que é que você fazia de forma intuitiva? Porque esse trabalho foi, né, de um tempo para cá, não foi lá atrás, quando você começou. Intuitivamente, o que é que você fazia para ter esse controle emocional, essa inteligência emocional, para ter esse autoconhecimento, para saber que precisava se autoliderar? Porque eu falo assim, as pessoas querem liderar o outro, mas não se lideram. Não, então, se lidera. como é que você vai falar para o outro o que ele tem que fazer se nem você faz o que você fala para você que você tem que fazer? Então, não é congruente isso. Então, Lu, como era? Porque naquele momento era intuitivo. Qual era o recurso? De onde você buscava isso? Eu acho que a vida me deu recursos, né? A vida me trouxe aí uns duros golpes e eu sempre tive para mim que a gente tem que ser feliz. E eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, muito expansiva, aberta. Então, a duras penas, eu tinha que ser feliz, eu tinha que ser sorridente, até pela carreira que eu escolhi, né? Sim, de lidar com pessoas, exatamente. né? Então, a questão da alegria, da simpatia, do sorriso, sempre teve que ser muito presente, né? Então, acho que isso por si trouxe essa liderança, esse controle emocional, né? Então, o líder, ele tem que querer ser líder, isso? Tem que querer. Porque, às vezes, a liderança é muito solitária, né? Sem dúvidas. Às vezes, não. Eu diria que um bom líder, ele tem isso muito claro para ele. Né? A liderança ali, você está ali, né, entre tantas pessoas e a dor e a delícia é sua. O ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. E aí, a gente vê que tem um papel muito cognitivo, muito racional na liderança, né? Porque a tua decisão hoje, em uma empresa, muitas vezes, ela vai impactar positivamente, pelo menos você quer que impacte positivamente daqui a 5, daqui a 10 anos. Às vezes você não vê um resultado imediato, né? Mas você precisa sustentar aquela decisão. Muitas vezes você tem que entender os sistemas, como essa empresa opera, como a economia, como a tecnologia, hoje como a inteligência artificial, né?
são importantes, como isso está evoluindo, como isso vai impactar aí no negócio dessa organização. Muitas vezes, como a tua decisão se ramifica por toda a organização, tudo isso é um papel de um líder. E tudo isso é racional. Sim. Tudo isso é cognitivo. Sim. Né? É estratégico. É isso que molda a estratégia. É isso que acaba por definir a estratégia. Mas aí tem um X da questão. Né? Porque depois de uma estratégia clara e bem definida, as coisas só vão ser executadas por pessoas. Sem dúvida. Porque senão as coisas não acontecem. Né? Então, aí você tem que comunicar, tem que se comunicar, você tem que ouvir, você tem que persuadir, você tem que inspirar, você tem que motivar pessoas. Né? E aí a gente vê tudo isso são habilidades de uma inteligência emocional que é o que muitas vezes impacta num líder não muito bom, porque não tem essa inteligência emocional. Então, como você trabalhou com isso? Porque você teve, ao longo da gerência, de 24, 25 anos de gerência, você passou por muitas mulheres. A loja é uma... que eu lembre de quando eu conheço a Mob, uma vez só teve um vendedor homem, né? Foi. Se eu não estou errada. Foi uma experiência que eu acho que acabou não dando certo. Então, mulheres, você lidar com mulheres, que a gente tem todas as questões, né? De trabalhar com mulheres que são ali vendedoras, mas que são mães, né, que são filhas, que são esposas, tem toda essa coisa para administrar. E você tem que estar motivando, inspirando, liderando para pessoas. Porque a liderança é para pessoas, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então, o que é que você fez? Como você se ferramentou para lidar com pessoas? Eu fui obrigada, né? Porque quando você tem um time de vendas, né? Embaixo ali, né? Sob seu guarda-chuva, junto com você ali no guarda-chuva, você precisa muito que as pessoas estejam bem, que as pessoas estejam felizes, crédulas de tudo aquilo, Sim. né? Então, em primeiro lugar, assim, muita paciência, respirar, entender que respeito é inegociável. O respeito com as pessoas, ele prevalece em qualquer situação. E empatia, né? Não adianta eu olhar para as pessoas achando que as pessoas são como nós. Principalmente eu que fui dura na queda, né? Fui dura na queda em vários momentos da minha vida. Eu não posso esperar que todas as pessoas tenham essa força, ou não sei se é força, ou esse princípio, ou esse foco. A gente tem que entender que cada ser humano é um ser humano, né? E saber acessar, olhar, acessar a pessoa como ela é. Então, assim, a liderança, ela exige muita sensibilidade, né? O olhar para o outro com atenção. Porque o verdadeiro líder, tem uma frase do Stephen Covey, que ele fala assim, inspirar significa soprar vida em outro. É você extrair do outro o melhor que muitas vezes ele nem sabe que tem. Né? Exatamente. Tirar aquelas... mostrar para ele aquelas qualidades que ele tem que ele não sabe que tem. Né? Então, como é que é isso, né? Para você, assim... Porque, assim, eu, sendo cliente da marca há um tempo, eu já vi vendedoras lá que chegaram assim, né, e se abriram, e daqui a pouco, putz, estava, uau, voando, né? Já vi pessoas chegar ali que você falava, putz, Lu, essa vendedora que você contratou, maravilhosa, e não deu em muita coisa, né? Tem um feeling, bate o olho e fala, vai dar certo, ou... Às vezes até tem, você bate o olho e fala assim, não, vou apostar ali, vai dar certo, e no meio do caminho você fala, eu não percebi isso. Porque, com certeza, a Mob tem a cultura dela, os valores. E você precisa contratar pessoas dentro disso. Sem dúvidas. Né? E quando você foge disso, quando você fala assim, não, essa menina não tem tanto assim a cara da loja, mas eu vou investir. Você quebra a cara ou às vezes você tem alguma surpresa? Olha, eu quebro muito a cara, viu? Eu erro muito, erro bastante, mas eu mais acerto do que erro, né? Eu acho que esse é o princípio. A gente tem que ter essa consciência que todo mundo erra, né? Em algum momento. Mas ter a preocupação de sempre mais acertar do que errar.
Porque eu percebo que a principal E dificuldade... quem não erra não cresce, não aprende, não né? cresce, não. Exatamente. Eu diria que a gente aprende muito mais com os erros do que Sim, com os acertos, com né? certeza. E ter esse discernimento, né, de não persistir no erro, né? A gente não tem que ter o comprometimento com o erro. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas tendo esse comprometimento com o erro, com aquela teimosia. Eu acho que assumir que a gente erra já é 50% do né? caminho. Você falou uma coisa uma coisa que eu gosto de falar, assim, que errar a primeira vez, tudo bem, errar a segunda, né? Errou a terceira, mas errar a partir da quarta vez não é erro, é decisão. Não, é decisão. É decisão, Sim. né? É a decisão, normalmente, do teimoso, né? Exatamente. E aí, Lu, você falando de erro, né, das coisas que a gente, das escolhas que não dão tão certos, que a gente chama de erro, eu acredito que os erros, eles servem pra gente lembrar até do que a gente fez, dos momentos bons daquilo, né, daquela circunstância que levou, né, ao erro, do que me levou aquela decisão que levou ao erro. Mas é como você falou, a gente aprende muito, né, com os nossos erros. E os erros, eles ficam no passado, né? E aí o passado, ele serve para lembrar do que foi bom, do que deu certo, para a gente aprender, são os ensinamentos, e para a gente perdoar, né? Para a gente se auto-perdoar e perdoar o outro. E nesse momento de transição da gerência para a supervisão da loja, você passou por mais um dos grandes desafios da sua vida. Sem dúvidas. E que envolve muito o perdão. É. Que a gente conversou muito sobre isso naquela época. Sim. Me fala um pouco disso, né? Foi um momento que você, depois de muito tempo afastada do seu pai... Sim. Eu não sei, mas a gente estava conversando, mas acho que a gente não chegou nesse detalhe. Quanto tempo você ficou sem vê-lo? Pelo menos uns 10 anos. E aí, você sabe que ele está doente, e aí como foi todo isso? Ele já tinha uma doença terminal, e Sim. como foi isso? E aí você, de novo, assumindo uma nova Sim. função, uma nova fase da vida, vem uma questão emocional, e uma questão emocional importante para você, sem lidar. dúvidas, mexer nessa ferida foi muito difícil, e eu estava no olho do furacão, né? Eu assumi ali a área comercial da MOB num momento muito delicado da marca, em que a gente estava ali com uma transição dos sócios, e eu me vi ali entendendo quanto eu podia contribuir muito mais com a empresa. Só que foi um departamento meio que começando do zero ali, né? Eu entrei no momento em que a diretoria e as supervisores que existiam saíram, né? Então, eu me via ali no momento em que eu pensava, e agora, o que eu tenho que fazer? Não foi uma transição organizada, né? Não. E eu olhava para as pessoas olhavam para mim, e aí? O que você vai fazer? Você esperava alguma coisa das pessoas, as pessoas esperavam de você, assim, né? E para mim, eu falei, vai, você sabe fazer, replicar o que você fez durante todos esses anos, ajudar um time de gerentes ali a fazer o que eu fiz ali durante alguns longos anos, né? Sim. E no meio de tudo isso, e dessa avalanche e de uma demanda de trabalho, um volume de trabalho muito grande, eu recebi a notícia que o meu pai estava diagnosticado com um câncer, que era terminal, não tinha muito o que fazer, ele mesmo que me deu a notícia. E aí, o negócio foi mais rápido do que a gente imaginava, né? Então, em 3 meses ali, eu me vi numa situação indo para o hospital, tendo que conversar com ele de alguma maneira que a gente trabalhasse ali um perdão, porque eu sabia que seria uma das últimas vezes que eu veria ele, né? Então, assim, foi mexer numa ferida ali. Cutucar, né? Nossa, foi abrir uma ferida, assim, que... Sangrar uma ferida, na verdade, né? Foi. E num momento que eu tinha que estar muito bem, que eu tinha que estar ali na minha entrega e na minha performance também. No momento que você não podia
viver de 100% aquilo, né? Não podia. E você perdoou o seu pai, né? Mas assim, perdoou a pessoa. Eu sempre falo assim, não posso estar errada, aí você me corrige. Eu acredito que a gente perdoa a pessoa e não a situação. Sem né? dúvidas. Foi isso que aconteceu, Foi. assim, porque na hora que você estava ali com ele e perdoar é se libertar e libertar Sem o outro. dúvidas, Né? sem É deixar dúvidas. o outro ir e deixar você ir Isso, também. é. Felizes, como você falou, que você sempre quis ser Exato. feliz. Acho que tirar um peso, né? Isso. De cima, principalmente se tratando de um pai. Mas foi isso? Você perdoou ele, mas a situação ainda... Não que você não tenha perdoado. Hoje, tanta coisa já não tem... É aquilo que a gente falou, é passado. Você traz todo o aprendizado daquilo. Né? Mas é uma situação que... Ficou alguma coisa em você daquilo ainda? Olha, aquela situação, ela vive em mim, né? E sendo racional com toda essa história, se não tivesse sido assim, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Não seria a Sandra que você... Então, eu sou muito grata por tudo isso que aconteceu. Perdoá-lo, perdoei. Pra gente conversar a respeito ali naquela ocasião, eu sabia que eu não tinha muito tempo, né? Eu tive que pedir perdão pra ele. Pra tocar no assunto. Meu Deus, como é que a gente vai conversar sobre isso, né? E eu pedi perdão pra ele por tantos anos, né? Ausente, tantos anos sem... A gente podia ter vivido tanta coisa, né? E aí veio a parte dele, né? De pedir perdão e de falar que ele deixou a situação conduzir. E eu entendi tudo naquela época. E realmente foi verdade. Ele decidiu ser omisso e deixou as coisas seguirem sem muita intervenção dele. Como a gente fala, né, Lu? Esperar o desdobramento. Que venham os desdobramentos, né? Exatamente. E ali eu entendi, eu sabia que era genuíno e sincero da parte dele. Então, foi muito importante para mim. Ele não deliberou, né? Ele foi... E quando ele percebeu, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente, por vários motivos, que não nos cabe aqui, né, falar, condenar, na verdade, porque julgar a gente sempre julga. Sempre. Né? Então, quando a gente vê, a gente vai deixando... Amanhã eu faço, depois eu resolvo isso, quando eu me estabilizar melhor, né? Vou fazer uma terapia para lidar melhor com isso. Ou a gente espera do outro, né? Ou a gente espera o passo do outro também, né? E quando a gente vê... Passou uma vida. Vou de novo. Qual o maior aprendizado que isso traz para tua vida? Essa história com teu pai e o fechamento desse ciclo, porque foi um ciclo, né, que se fechou na tua vida. Olha, lógico que quando essas coisas acontecem, a gente sempre olha para o tempo perdido, né? Que as coisas poderiam ter sido diferentes, mas mesmo tendo esse sentimento de que eu poderia ter tido outras atitudes, eu acho que muitas pessoas no meu lugar não teriam enfrentado esse momento. Então, e para mim, eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida foi encarar esse problema. Sim. Porque esse problema sempre me machucou muito. E a gente já renuncia. Foi pauta de várias conversas nossas, né? Muitas, exatamente. Então, até pela nossa amizade, por tudo que você sempre me falou sobre essa história, eu sabia que eu precisava passar por esse momento. Você acha que foi a pessoa mais importante para eu me encorajar a ir, sem me falar que eu tinha que ir. Sim. Porque em nenhum momento você virou e falou, vai, né? Eu simplesmente falei, eu fui. E você, eu lembro na época, me deu parabéns, né? Foi em julho do ano passado, né? Ainda não faz um ano. E enfrentar isso, eu pensei que eu não seria capaz. Então, assim... Mas o que Lussandra não é capaz de fazer? Ai, olha, até agora eu diria que nada me segurou ainda. Lu, e pensando em toda essa trajetória da loja,
de clientes e tudo, tem alguma história que foi muito engraçada com clientes, alguma coisa que aconteceu assim que, sei lá, de repente alguma coisa que tinha um planejamento e saiu, alguma coisa que aconteceu errado e de repente virou uma piada, sei lá, alguma coisa muito engraçada, ou com vendedor, ou com cliente, se você lembra de alguma coisa disso. Olha, eu acho que você nem imagina, mas então eu vou contar a nossa história. Não lembro mesmo. Agora Eu conheci, tô aqui pensando. eu lembro onde foi um divisor de águas na nossa amizade. A gente tinha uma relação muito próxima, Sim. mas a Lussandra, profissional, e a Geraldine, cliente. Sim. E aí eu te convidei em alguma de muitas ocasiões, né, para uma festa na loja. Os coquetéis que E você falou, eu vou de táxi. Eu falei, eu te levo para casa quando a gente voltar. E no meio do caminho... Que a gente ia tomar um Prosecco, viu, gente? Foi. A gente porque os coquetéis da Mob são regados a Prosecco. Sim, mas não vou contar disso. Eu vou contar da nossa saideira. Eu parei para abastecer o carro e nós entramos na loja de conveniência do posto. Eu moro na esquina de um posto. Pegamos um drink e sentamos na calçada. Era essa a história. Eu pensei que era outra. Eu sei. Você já pensou, né? Você quer, eu posso contar essa outra também. Pode contar. É a do Silvio, né? Eu tô pensando na do Silvio, que no dia que você... já tem outra! Nossa, tem várias, né? Não, mas essa o marido da Gera... Eles estavam almoçando um sábado, né? Um sábado lá perto da loja. Aí eu falei, vamos lá na loja. Não, você falou, vem aqui almoçar. Não lembro. E aí eu fui almoçar, vocês foram comer uma feijoada de sábado lá perto. Sentei na mesa e, né, o Silvio muito simpático comigo, eu cheio de papo com ele, lembra disso? Era essa história? Não que sei. Aí, a hora que ele ficou sabendo que eu era gerente da Mob... Ele não eu apresentei, mas ele não sabia quem era a Lussandra. Acabou a simpatia ali. Ele virou pra Lussandra e falou assim, eu te odeio! Porque, né, gente, imagine que o guarda-roupa, que o closet é 80% Mob. Era né? muita sacola da Mob na casa deles. Esse eu lembro, essa história eu lembro. Enfim, tivemos algumas histórias que a vida... trouxe ali e nos obrigou a nos olhar e entender que a gente estava ali para ter uma grande amizade, Exatamente, né? Com certeza, Lu. A gente teve, né? Tem uma grande caminhada. Tem uma grande caminhada juntas. E muitas clientes viraram amigas pessoais? Não enche uma mão. E aí, eu tava pensando, a gente estava falando de amizade, eu pensando numa coisa, porque assim, a gente tem uma rede de apoio. Precisamos ter uma rede de apoio. Sem dúvidas. Né? Principalmente ao envelhecer, essa rede de apoio precisa estar bem definida. Quem é a minha rede de apoio? A primeira camada dessa rede de apoio é a nossa família. Sem dúvidas. A segunda camada são os amigos. Aí vem os amigos. E falar de amigos, a gente tem o terceiro nível de amigos que eu falo, que são os amigos estratégicos, que são aqueles amigos que eles não frequentam a nossa casa, a gente não sai junto, são business, temos business, né, em comum, então eles não sabem dos meus sonhos, não sabem dos meus desafios, dos meus desejos, das minhas intimidades, né, mas são pessoas que às vezes são fornecedores comerciais, são pessoas mais, né, estratégicas ali da nossa vida, que a gente lida bem, tudo bem, mas é raso, né? Fica ali naquela superfície. Sim. E aí a gente vai descendo, tem o segundo nível, né? Que são aqueles amigos que têm que eu posso falar assim, já tem um envolvimento emocional. É aquele cara que ele frequenta a minha casa, né? A gente toma vinho junto, a gente dá risada, a gente brinca. Mas um ou outro, um sabe de um segredo meu, um sabe de um sonho meu, o outro sabe de uma intimidade, mas se juntasse todos, talvez eles só tivessem, né, uma montagem de um quebra-cabeça de quem é, né, de quem é a Geraldine, de quem é a Lussandra. Mas eles também
não estão lá tanto na nossa intimidade, não sabem Sim. tudo, né? A gente tem, assim, tem um vínculo emocional forte, tem uma proximidade forte, mas está ali ainda no segundo nível. Sim. Não é tão raso, mas também não é tão profundo, ele está aqui. E a gente tem aí o primeiro nível, né? Que é aquele que é o amigo profundo. Eu falo que é aquele que sabe dos nossos sonhos, sabe dos nossos desafios, sabe dos nossos segredos, aqueles segredos que a gente nem fala porque a gente olha para o espelho e não tem coragem de falar, esse Sem amigo dúvidas. sabe. Né? Acredito que quando quem é casado, geralmente o marido está nesse papel, porque se você está num papel, está casado com uma pessoa que não tem tanta intimidade, está casado com a pessoa errada, Sim. né? Porque acho que mais do que lealdade, você quer cumplicidade, né, num casamento. E é aquele, fazendo uma piadinha interna aqui agora, são as amigas irmãs, né? Sim. Então, são aquelas pessoas que estão, né? E que, como você falou, não cabe numa mão. Então, como é assim? E você que conviveu com tantas pessoas, né? E hoje ainda convive com tantas pessoas. E que eu te perguntei, muitas clientes viraram amigas, você falou que não. Então, como é isso para você olhar para essa rede, tirando a família, essa rede de apoio de amigos, né? Nesses 3 níveis aí. Como é que você vê isso? Quem são os teus verdadeiros amigos? Sim. Eu acho que uma das características que eu tenho aí, que me levaram até onde eu cheguei hoje, é essa facilidade de me conectar com as pessoas. Sim. Sou uma pessoa muito fácil de entrar num papo e de criar uma conexão com as pessoas. Você... cortando, né? A gente fala muito, né, Lu? A Lu é aquela pessoa que dança conforme a música. Sem dúvidas. Ela veste a roupa, né? É aquela pessoa que vai estar comigo em Paris, tomando um champanhe, conversando lindamente, mas vai estar sentada, né, comigo... Tomando um drink no posto. No posto, exatamente. Numa loja de conveniência. Exatamente. Então, isso sempre me trouxe muitos conhecidos, né? Então... Você se conectava muito. Muito, né? me conecto Sim. muito, né? Agora, o nível 3, né? O nível 1, né? Nível 1, que é, né, o nível profundo, 1 ali, assim, eu costumo falar muito, né, Gera? Acho que já falei muito, até com você, já discutimos muito essa questão. Que amigos do nível 1 mesmo, como você disse agora... Quando dá o pipoco, ele tá ali do lado, você sabe que ele vai estar ali do teu lado. Exatamente, só que dá trabalho. Então, não dá para ter 1 milhão de amigos. Não dá trabalho. Requer tempo, requer atenção, cuidado. Amor, muito, né? Dedicação, muitas vezes paciência. Eu tenho, assim, a vida foi muito generosa comigo nessa questão, porque, como eu disse, né, no começo, a minha mãe mora até hoje no mesmo lugar. Sim. Então, isso me permitiu preservar algumas amizades de infância que são extremamente importantes. E aí, eu preservo algumas que são... nível 1 mesmo. Nível 1... Quase família mesmo. Exatamente. Então, quase na camada da família. Confundo com a família. Sim. E alguns outros amigos que, sem sombra de dúvidas, você tá nesse meio, você sabe disso. Não preciso né? nem falar, né? Não. E a gente já tem muita amostragem sobre isso, né? Já passamos as datas mais importantes das nossas vidas juntas, já dormimos juntas, já viajamos juntas. Mas já dormimos cada um na sua cama, viu, gente? Sim, com certeza. Não podia, né? Vou perder a amiga, não vou perder a piada. Vou perder o podcast, mas não vou perder a piada. Então, eu acho que a gente tem, né, assim, uma admiração uma pela outra e uma confiança. Eu acho que o nível 1 é muito isso, assim, porque você é uma pessoa que eu confio demais. E não só no que eu divido com você, mas no que você devolve. E eu acho que essa é a verdadeira amizade, né? É ter essa entrega num nível em que você fala tudo e ouve tudo, mas assim, com o coração e com a cabeça como uma verdade, né? E os amigos
né, quando a gente fala o amigo de verdade, é isso, né? São as palavras do amigo, né? Então, para mim, você Que é uma não pessoa passa a mão na cabeça verdadeira. quando não é para passar, né? Exatamente. E a Geraldine é muito mais essa pessoa de falar muitas vezes Até demais. o que a gente não quer Tem escutar. vezes que devia ficar com a boca Não, feita, mas é vestir né? Vestir ali a minha roupa, né? a roupa de amizade verdadeira é isso. E é engraçado, você tá falando isso, a gente falou do julgamento, né? Porque a gente tem essa coisa, né? De julgar, né? Gente, tô fazendo exercício para não julgar. Não faça esse exercício, Não. você vai julgar. O sistema nervoso, ele sempre julga, até porque nossas instintivo, análises né? são feitas por comparação, é intrínseco É. do sistema nervoso julgar. O que não vale é a condenação, é condenar. Diferente de condenar, o que eu não posso é condenar o outro. Mas julgar, não tem como, né? Não julgar. E o amigo é esse, né? Ele não condena. Não. Né? Vai julgar porque ele vai falar, meu Deus, por que a Lussandra fez isso? Não é possível. Mas ele não vai condenar, ele está aqui, né? Aberto para te receber, para ouvir, mas ele também vai falar. Né? Porque esse é o papel, né? Não é passar só a mão na cabeça. E você, muito isso para mim também, né? A gente teve durante muito tempo um encontro às segundas, que a gente chamava de compromisso. Então, a gente ligava, vai ter compromisso hoje. Então, a gente, durante muito tempo. Acho que muitos anos, né? A gente nós nos víamos às segundas. E conversávamos de tudo, né? Terapeuticamente. Sim. E você lembra, eram pautas. Tinham as pautas. E um não podia interromper o outro. Porque ela tá falando isso pra mim, tá? Porque eu adoro interromper. Então, já começava a ligar e falava assim, Gera, a gente tem compromisso hoje, mas eu tenho pauta. Então, ou seja, Gera, cala a boca, né? Escuta. Né? Então, isso foi muito saudável, né? Dá saudade, porque a vida, né, Lu, vai entrando, né? Outras prioridades, outros desafios. Mas naquela fase foi essencial, né? Foi muito importante. E solidificou a nossa amizade. Demais. Então, vamos lá, Lulu. A gente vai aqui agora para fase sem rodeios. Eu vou te fazer algumas perguntas, que é papum, tá? Tá bom. Sem rodeios. Sim. Tá? Então, vamos lá. Lussandra em apenas 3 palavras. Resiliente, disciplinada e forte. Qual o maior desafio até aqui? Superar os seus próprios sentimentos que às vezes querem fazer você fraquejar. Superar o seu emocional, né? Seu emocional. Estratégica ou operacional? Estratégica. Em tudo, né? Em tudo. Uma referência profissional. Nossa, uma referência profissional? Gente, eu já tive várias, mas a mais forte para mim foi meu pai. E que forte isso. Que isso a gente consegue perceber realmente que você perdoou, né? Porque, apesar de tudo, ele tem uma referência positiva. Ele tem um papel importante ele a ter. Ocupa né? esse lugar. Né? E importante para o seu pai, ou positivo ou negativamente, ia ter um papel, né? Sim. Importante ali. Mas, assim, de referência, de inspiração, de respeito. Né? Muito bom. Para ser uma boa líder, é preciso... Empatia. E depois da empatia? Depois da empatia, como é que eu traduzo inspiradora? Referência. Referência. Tem que ser referência. Tem que dar o exemplo. Tem, sem dúvidas. Tem que dar o exemplo. Tem, sem dúvidas. A gente lidera, né? A gente lidera de 3 formas. Pelo exemplo e pelo exemplo. Eu ia falar pelo exemplo. Opa, ela tem 3. Pelo exemplo. Você é uma mulher realizada? Sou. Em todas as áreas da tua vida? Sou. Qual o combustível necessário para motivar a líder Lussandra? Razões para seguir em frente. Razões que eu digo emocionais. Tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho que estar motivada, eu tenho que estar com a minha energia alta. Tem que ter um motivo. Eu tenho que ser desafiada. A Lussandra se move assim.
E qual o combustível necessário para motivar a mulher, Lussandra? A mulher, um planejamento a curto prazo, uma viagem aqui, um final de semana, um jantar legal ali. Um bom vinho. Um bom vinho, sem dúvidas, isso sempre. Um bom ouvido. Um lugar para ficar off. A minha casa. Um projeto futuro para chamar de seu. Um projeto futuro... Olha, eu nunca fui muito de planejar o futuro. Eu sempre pensei que fazendo o meu melhor hoje, no futuro, eu estarei sempre num lugar melhor. O melhor acontecerá, né? O melhor acontecerá. Então, eu tenho isso, que eu acho que esse lugar melhor pode estar em vários lugares. Estou sendo redundante, não, sim. Mas eu acredito nisso. Ele não tá bem desenhado, mas eu busco ele todo dia. Qual a importância das relações interpessoais na sua vida profissional? Você 100%. falou isso, né? Falou isso até. A conexão, ela é... Das pessoas. É o que difere, né? É a razão das escolhas. São as pessoas. São né? as pessoas. Viver é melhor que sonhar? Viver é melhor que sonhar. Sempre? Sempre. Às vezes a gente precisa sonhar um pouco para fugir da realidade. Mas são momentos, mas... Tem que viver, né? Tem que viver. Alguma saudade? Meu pai e meu irmão. O maior amor? Minha filha. Essa é Pode fácil, chorar. Né? O principal valor para guiar uma liderança? A vontade de desenvolver as pessoas, de ver as pessoas melhores, de ver as pessoas realizadas, de ajudar nessa trajetória. De desabrochar, né? É. Um momento inesquecível. Não vale casamento, não vale nascimento de filho, não vale adoção dos pets. Um momento inesquecível... Pode ser na tua vida profissional, pessoal, com amigos, o que for. Um momento que Tenho vários. Eu acho que quando eu vejo as pessoas fazerem questão de mim, isso para mim... E eu vivo tanto isso. Então tem vários, né? Momentos inesquecíveis. Eu acho que perceber que eu sou importante, que eu faço sentido na vida das pessoas pega na alma. Pega na alma. E a gente tem isso que você está falando, assim, a gente percebe que tá fazendo certo, né? Exatamente. Né? Acho que essa é a principal bússola, né? Que tá... Quando as pessoas fazem questão. Uma mulher que lhe inspira. Tenho várias. Você é uma delas, com certeza. A minha mãe, a minha filha, que hoje é uma mulher de 26 anos, ela me inspira demais. Eu falo que ela é a minha conexão com esse presente, com essa nova geração, né? Então, eu tenho tanta sorte de poder ter nessa referência dentro de casa. Essa ponte, né? Essa ponte com o futuro, exatamente. né? Exatamente. Então, isso assim, é essencial para a minha vida. O que te faz se sentir vitoriosa? Quando eu vejo o desenvolvimento das pessoas, quando eu vejo as pessoas felizes. Acho que isso na minha relação com os amigos, com a família, com a minha filha, com as clientes, com todos os times de loja. Uma palavra de incentivo. Força. Trair. Você trairia a sua alma ou trairia as tradições? As tradições, sem dúvidas nenhuma. Partindo de Lulu, hein? Então, qual o conselho que a Lussandra de hoje daria para a Lussandra de 14 anos de idade? De 14 anos? Tenha paciência. Tenha paciência. E a gente vai finalizando agora, a gente vai entrando para a nossa fase final. E aqui é um presente do nosso
Geramorfose para você. E por ser essa mulher, né, forte, inspiradora e sem sombra de dúvidas, a gente estava falando dos amigos, você está aqui no meu nível 1 há muitos anos, né? E como você falou, a gente teve uma conexão, mas era, né, gerente e cliente, né? E isso foi se estreitando com vários desafios que tivemos, com vários momentos que tivemos, momentos pessoais, momentos familiares, momentos profissionais. E você é realmente uma mulher que sempre me inspirou e que me inspira. E quando eu penso, muitas vezes, que eu estou cansada, que eu não quero, que eu vou desistir, sempre vem você, a sua história. E aquilo que eu te falei, sempre com um sorriso no rosto, né? E eu não desisto, aquela coisa, né? Eu sou brasileira e não desisto nunca, né? E que se você botou na minha mão, é porque você confiava em mim. E eu não vou trair essa confiança, né? Eu vou fazer. Então, Lu, a tua história de vida, ela é delineada, ela é marcada por uma grande metamorfose, né? Começou lá, acho que principalmente nessa virada do casamento aí dos teus pais e que veio se moldando nesse tempo todo. Os desafios, eles se transformaram em oportunidades, as adversidades lhe empurraram para frente, né? Lhe inspiraram, lhe moldaram, né? Fizeram você ser a Lussandra que você é. E, sem dúvida, você tem realmente essa jornada inspiradora, né? Marcada por grandes momentos, né? E vamos falar até que os momentos não tão bons foram grandes também, emocionalmente grandes, né? E que trouxeram um grande aprendizado também. E você ainda é muito jovem, você ainda tem muita coisa para conquistar, você tem muita, né? Somos tão jovens. Muita coisa boa vem por aí, né? Com certeza ainda nem começou, né? Então, essa, sem sombra de dúvidas, é a melhor fase da sua vida até então. Muita bagagem, uma trajetória com muita coisa, muitos altos e baixos, mas com um saldo, um resultado sempre positivo. Então, olhando para trás, vendo tudo isso, qual o maior conselho, né, que você daria para essa geração que está entrando hoje no mercado de trabalho? Eu acho que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é fator determinante para você ir para frente ou para trás, né? E eu percebo que esse é um ponto muito sensível, né? Para essa geração que sente muito, né? As coisas trazem um peso muito grande da vida. Eu acho que é transformar tudo isso em força, em resiliência, em estratégia, em novos insights. Olhar os problemas com um pouco mais de estratégia. E que legado você queria deixar para o mundo? Porque como é que você queria continuar viva no coração das pessoas? Eu acho que é com essa facilidade de se conectar com as pessoas, independente de quem e aonde. Porque isso não é uma característica que eu trago profissionalmente. Eu acho que ela é até mais forte na minha vida do que na própria carreira e que, assim, me ajudou muito a ter sucesso. Mas eu acho que é isso, se conectar de verdade com as pessoas. Eu gostaria de ser sempre lembrada por essa característica. Então tá bom, e aqui foi essa Geramorfose com Lussandra Viviane, essa mulher inspiradora, que eu tenho certeza que inspirou a sua vida aí. Ouvir o relato dela trouxe vários insights e várias inspirações para você. E foi muito bom estar aqui, então beijo no coração e a gente se vê logo mais. Obrigada, gente. Obrigada, Gera. Foi ótimo. Beijo. Beijos.